Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa. Eu há pouco falava aqui com o Raí que não é ainda dia de lavar a alma, né? A gente não pode viver da desgraça dos outros. Hoje em dia tem muita gente que vive da desgraça dos outros ou de gerar desgraças, né? Mas a Alemanha também tem o seu dia, né? Tomou 6 da Espanha hoje, né? Não é nada tão significativo, não é Copa do Mundo, não somos nós que estamos metendo 6 na Alemanha, mas eles tomam 6 também, o que prova que ainda podemos chegar lá. Estamos aqui com 2 grandes figuras da nossa sociedade. Luiz Braz merecia ter sido eleito vereador por tudo que já fez pela cidade de Porto Alegre. No entanto, também é o seguinte, né? É um reentrê, está voltando para a política, é um cara que dá dignidade para os políticos, nivela por cima a política, foi candidato, foi extremamente bem recebido pela sociedade, mas o voto é outra coisa. É outra coisa. É outra coisa. Raquel, primeiramente, um prazer imenso poder estar voltando aqui para falar contigo, com os teus telespectadores. Você que, aonde eu vou, as pessoas falam em ti, sabe, né? Para mim, realmente é muito bom estar por aqui. Bondade do amigo. E dizer para você que realmente essa foi uma eleição bem diferente, sabe? Tanto é que você vê que muitas figuras bem conhecidas, quase todas, ficaram de fora. O Eloy Guimarães, que nunca tinha saído da Câmara de Vereadores, saiu agora, né? Não, o Eloy já tinha saído. Sim, saiu e voltou. O Eloy saiu antes. Ele não conseguiu voltar. Não, estou dizendo, saiu e estava tentando voltar. Estava tentando voltar, exatamente. O Reginaldo Pujol é que saiu, né? Eu saí em 2012. O Pujol não se elegeu também, né? O Pujol também não se elegeu, mas ficou numa primeira suplência. E eu acredito que se o Melo ganhar as eleições, e eu acho que ele vai ganhar as eleições, eu acho que a possibilidade do Pujol assumir vai ser realmente muito ampla. Porque o Melo e o Pujol têm uma relação muito boa, não é? Então eu tenho certeza absoluta que o Melo não vai ficar de fora, o Pujol não vai ficar de fora dessa. E nós vamos fazer o que nós sabemos fazer, nós sabemos nos comunicar, fizemos isso a vida inteira, né? Esse terreno da comunicação, e advogar, né? Que é também outro setor, outro viés, né? Que nós fazemos, não é? Craque. O Luiz Braz é craque e nunca vai deixar de ser craque. Ganhar ou perder do jogo, isso aí. Disputar já é legal, porque a pessoa coloca seu nome, não à prova, mas para a sociedade analisar. Estava tentando voltar, mas felicidade nunca vão lhe tirar. Eu nunca fiz tão pouquinho, mas tudo bem, olha só. Mas olha aqui, ó. Vereadores que trabalham há muitos anos, como o João Bosco Vaz, até citei o exemplo errado do Eloy Guimarães. O Bosco que nunca tinha saído da Câmara. O Bosco sempre se elegeu. O Cassiá elegeu apertadinho, a Mônica Leal também. Todos eles apertados. Tudo apertado. Todos eles apertados. Um que o outro deslanchou, algumas novidades, mas... Você vê o Paulo Brum, que tem um segmento forte, né? Ficou de fora. São vários, né? Você vê, a renovação foi muito grande. Muito grande. Quase 50% da renovação da Câmara, não é? É muito grande a renovação. É bom e ruim, né? Ruim porque muitas figuras a sociedade precisa, e bom porque teremos caras novas para poder analisar, né? Eu quero fazer uma análise só com você aqui. Os meus antepassados, boa parte deles são negros, sabe? Eu sou, pardo, né? Meus registros lá, eu sou o tal de pardo. Agora acontece o seguinte, não pode ser somente assim, olha só, não. Elegeu o cara, a mulher, então já está muito bem. Elegeu o pardo, está muito bem, você entende? Eu acho que nós temos que ter instituições bem formadas, tanto faz que é por pardo, por preto, por branco. Tem que ser bom. Sabe? Tem que ser bom, tem que ser pessoas que têm capacidade para poder realmente discutir os assuntos dentro da instituição e formar uma sociedade melhor, entendeu? Não é? Agora, os movimentos que estão se formando por aí, principalmente os de esquerda, é só assim, que bom. Tal pessoa, eu não sei, eu não conheço nenhum deles. Também isso é uma maneira de discriminar, né? Sim, olha só. Que escolhe um segmento e quer eleger na marra também, né? Então nós temos um Supremo mal formado, nós temos as instituições legislativas, né, mal formadas, e aí como é que nós vamos dar a volta por cima que nós precisamos dar? Fica difícil, né? Muito bem observado. Aqui está meu amigo Dr. Werner Gustavo Carvalho, extremamente conhecido lá na sociedade leopoldense,
né? E, por que não, rio-grandense, né? Um abraço para o Werner, viu? Desculpe. E o doutor Werner está aí numa empreitada duríssima de fazer pelo menos 15%, 12% que seja, ou 10%, depende de quantos votarem. O Internacional agora é diretamente proporcional, a cláusula de barreira é maleável, ela não é fixa, e ele representa o movimento Hegemonia Colorada. E eu, equivocadamente, disse que era dos médicos. Começou com os médicos. A base lá atrás era dos médicos. Mas como vocês têm pouca divulgação, não são só vocês, vários movimentos, são 11, tem muito pouco espaço na mídia, isso é pouco dito. A gente fica com alguma informação e informação incompleta. Mas é um movimento bem mais abrangente, não é, Werner? Isso satisfação em ter um amigo aqui. Prazer te ver de novo. Deixa eu mandar um beijo para a Marilva lá, minha irmã, porque senão ela vai me incomodar. Tá certo, é um prazer estar aqui no meio de duas lendas, né, do jornalismo, um pouquinho mais das antigas e outro que é para lá de atual, que é tu. Quase é meu filho. 36 anos, para 36 anos de carreira já. De carreira, pelo amor de Deus. Já estou velho, já. Não, mas está bem, está sempre atualizado. Isso aqui é o mais importante. Fazer um parênteses, vendo vocês falar sobre a eleição da Câmara de Porto Alegre e dizer que é uma inveja branca, porque, ao contrário de Porto Alegre, São Leopoldo manteve as mesmas caras. As mesmas caras. E caras, vamos dizer assim, complicadas, né? Então foi triste. Lá foi bem diferente de Porto Alegre. Quisera que tivesse tido uma renovação. E lá, como não tem segundo turno, já dá para falar nesse nível. Isso. Né? Dá até para cornetear. Lá dá para cornetear. Aqui não dá. Não, é verdade. Olha só, eu quero dizer que eu não estou fazendo crítica a quem se elegeu, não. Uma observação. Só observando. Mas é dentro daquilo que tu falou, de Supremo, de Legislativo. Tem várias incoerências no nosso país. Que aí tu vê um vereador receber mais votos e é aquelas coisas de coeficiente partidário, sei lá como é que chama, e daí um cara com menos votação entra. Pra gente é difícil de entender isso. De engolir todas essas coisas. E dá aquela sensação assim, é feito para ficar os mesmos. Mais ou menos que a política do Inter. Pois é. Segundo o Falcão, é uma confraria. Né? Então, assim, dentro do que o REC falou ali sobre o nosso movimento, na realidade, esse grupo Hegemonia Colorada, ele nasceu, efetivamente, a raiz dele é de um grupo de WhatsApp de médicos. Há 2 anos se começou a aventar a possibilidade de participar mais ativamente da política do Inter e naquela ocasião a gente não conseguiu deslanchar, vamos dizer assim. Esse ano a gente, quando começou a ver determinadas coisas que estavam acontecendo no Inter, assim, que pra gente que está de fora choca muito algumas coligações que são feitas e daqui a pouco lá no meio do caminho os caras brigam e aí o que estava dentro do vestiário passa a ser concorrente do presidente atual e fica difícil pra gente como torcedor tentar entender isso aí. Então, a partir desse grupo de médicos, a gente conseguiu fazer, vamos dizer assim, uma grande corrente de colorados de várias atividades profissionais e espalhados pelo Rio Grande do Sul. A gente tem gente aí de Ijuí, tem gente de Pelotas, tem gente de Ainda não saiu o número das Fundo. chapas, né? Não, a gente escolheu o número, mas pelo que a gente já viu, teve um outro grupo que também escolheu o mesmo número. Então, deve haver uma reunião após a homologação das chapas e aí vamos ter que fazer nem diz qual é o número que tu escolheu. Não, vou dizer porque eu posso estar fazendo... Propaganda errada não dá. Não, posso fazer propaganda errada. Então, o número, por enquanto, fica em suspense. É um novo número. Isso aí. E o velho não é conhecido. Isso aí. E aí, como tu bem disseste, é uma eleição bastante complicada e o que a gente acha, tem várias coisas, vamos dizer assim, estranhas nessa eleição, né? Tu olha lá o regulamento. São Leopoldo está em peso com vocês lá, né? Tem São Leopoldo, tem Novo Hamburgo, tem gente de todo estado. Quer dizer, vocês vão surpreender. Assim a gente espera, né? E então, assim... Mas para fazer 10% tem que fazer 2 mil, hein? É que a gente não sabe quantos vão votar. Se tu te basear na última eleição, foi 16 mil votantes. 19 mil. 16, mas seja. Agora, sim, pandemia, tu não sabe quantos pararam de pagar. Vocês que estão em condições de votar. Né? Tem 69 mil, né? Isso, mas estão todos em dia, será? Não, esses são habilitados para votar. Já são habilitados para votar, tá bem. Até já vou ter mas assim, certinho aqui. Vamos lá, uma eleição numa terça-feira, normalmente a eleição é feita aos sábados,
né? Uma eleição que é feita só de modo virtual É mais difícil, é né? difícil de tu estabelecer 60.306 aptos a votar. Tá? Tu te lembra quantos tinha na outra eleição? Aptos era por aí também, não era muito, Não era muito diferente. menos. Votaram 16 mil. Votou um quarto. Se votar um quarto agora é 15 mil. É isso aí. Tem que Aí fazer se for voto. fazer 15%, tem que fazer 22.500. Sabe, eu sou rápido na matemática. 2.500. Gringo. Não, 2.500. 2.250. Isso aí. É. Então, é voto, mas assim, o que a gente conta, assim, essa força de estar espalhada em várias cidades do interior, né? Temos figuras conhecidas, assim, como colorados nos seus locais de trabalho, e a gente acredita que possa, assim, beliscar esses 15% e dar uma cara diferente, assim, ao Conselho do Inter. E não houve chance de se unir, porque tantas chapas. O doutor Aquino hoje ainda falou outro dia aqui também na televisão, hoje falou na rádio, que todos os candidatos terão as mesmas chances, Claro. ao mesmo tempo, tudo, né? Aqui um programa inteiro e na rádio meia hora. Aí que é a rádio que estabelece o critério. Agora, ele se queixa que o Inter está muito dividido e que isso mostra claramente 11 chapas, é uma montanha de chapas, né? São 165 em cada chapa, né? Isso, 1.700 sócios. Vai dividir muito esses votos, né? Vamos lá, né, Rec? Assim, ó, o Inter tá... Mas vai ser uma eleição bonita, porque daqui a pouco ela fica indefinida, né? Porque há uma decepção muito grande com o movimento maior, que é o Inter Grande, e aí cada um migra para o que mais lhe... Mas eu acho o seguinte, olha, Rec, eu acho que em qualquer time de futebol, no Grêmio também é assim, e no Internacional e nos outros também, se a administração está dando certo, se as coisas estão funcionando, dificilmente você vai ter outros movimentos de oposição grandes o suficiente para poder derrubar quem está no poder. Agora, se a administração... Você vê no Grêmio hoje, quem é que tem força no Grêmio para derrubar o Romildo? Não tem, sabe? Por quê? Porque, olha só, o Grêmio é superavitário em finanças, não é? Está com um time que, se não for realmente um baita time hoje, capaz de disputar de igual para igual os grandes campeonatos, mas também não faz feio, né? Ele está bem praticamente em todas as competições. Então, hoje, ninguém tem força para derrubar o Romildo e ninguém quer derrubar o Romildo. Esse ano não é um grande ano do Grêmio, e eu acho que nem administrativamente. Porque o Grêmio, para mim, contratou veterano demais. Sim. Aproveitou pouco a juventude, ainda assim fez alguns bons negócios. O presidente Romildo estará aqui nos próximos dias, porque ele não gostou de algumas coisas que eu publiquei e tal, e nós vamos debater aqui. Não tem problema. Sim. É a melhor maneira de colocar tudo a pratos limpos. Agora, em termos de resultado, o Grêmio começa a reagir na hora certa. Porque o que tinha para ganhar, o Grêmio ganhou, que era o Gauchão. E nas 3 competições, o Grêmio até deu sorte no sorteio, mas está mostrando competência dentro de campo, nessas 2 últimas partidas em especial, contra o Fluminense e contra o Ceará. Você pega um time... Contra o Cuiabá, por exemplo, foi mal. Olha só, eu acho que um time de futebol, ele tem que ter, nas suas linhas, pelo menos 2 jogadores para cada posição. 2 jogadores bons. Na meia, o Grêmio tinha um só e estava machucado. Então, teve um problema realmente seríssimo, que se arrastou durante muito tempo. O Jean-Pierre, que é realmente um craque de futebol, não é? Estava machucado e não tinha quem substituísse o Jean-Pierre. Agora o Grêmio contrata o Pinhares, fica com 2 jogadores para meia, não é? Então, eu acho que ele começa a resolver, talvez, o pior problema dos últimos tempos, sabe? Então, eu acho que se houve erro do Romildo lá atrás em não ter um meia qualificado, ele corrige esse erro agora. Eu tenho minhas dúvidas se o Pinhares joga na meia. Eu acho que ele joga na do Alisson. Mas também é da meia para frente. Eu não gosto muito desse negócio muito matemático. Sim. Porque quando dá liga e quando fecha o time, às vezes ponteiro vira meia, meia vira ponteiro. Porque, mas joga por dentro, porque tem a perna direita, porque tem a perna esquerda. Eu ainda sou da época do Tele Santana, que escalava os melhores. Né? Eu lembro da Copa de 82,
que ele tentou colocar Paulo Isidoro e Dirceuzinho na direita, depois tirou os dois, para poder colocar aquela meia cancha com Sócrates, com Zico, com Falcão e com Cerezo. Mas vê a importância, olha só, no Internacional. Eu sou um apreciador de futebol, eu sou gremista, mas não deixo de apreciar aquilo que acontece de bom no Internacional. Você pega, por exemplo, enquanto o D'Alessandro estava lá em cima, não é? Era exponencial. Ele era um diferencial sempre quando ele entrava, realmente, não é? Você notava que existia alguma coisa diferente. Agora ele já não tem mais aquela saúde de antigamente, então tem problemas. E não tinha quem entrasse para substituir na mesma altura. Não tinha. No caso, por exemplo, do Grêmio, você tem o Jean-Pierre que estava machucado e você não tinha quem entrasse para substituir o Jean-Pierre. Então o time se esfacelou, não é? Porque o time não se encontrava dentro de campo. Agora, com a volta do Jean-Pierre, vê que a alegria dos meninos todos que estão no meio, né? Darlan, o Matheus Henrique, o Darlan, que vão jogar todos amanhã, não é? O Darlan, Matheus Henrique, o Jean-Pierre, o Ferreirinha joga também amanhã, não é? Então, são... PP, olha, pelo amor de Deus, o PP hoje, o que vale para os cofres do Grêmio hoje, né? Se o Grêmio aceitar as propostas que estão sendo feitas, principalmente nessa virada de ano aqui, ele forra de novo os seus cofres, né? E tem jogador que vem para substituir, entendeu? Sabe? Então, o Grêmio trabalha muito bem essa categoria de base e o Inter começou, eu acho que trabalhar agora também melhor um pouco, né? Mas aproveita pouco, né? Mas aproveita pouco, né? Eu acho que com o Abel, porque o gringo ele pode ter fama, pode ter sucesso entre os torcedores ficam irados quando a gente fala e tal. Tem muito decoreba, né? Marca alto, marca forte, tem intensidade e tal. Mas ele a primeira coisa que ele vendeu errado aqui, que ele nos passou cachorro, foi que jogador não precisa de identidade. Os jovens não jogavam com ele. Esse Yuri Alberto já está aí há um tempo, não jogou. O Heitor estava jogado lá, não atuou. É um que outro jovem. O Fux, ele vendeu, o Inter arrumou um dinheiro e tal, mas ele era jogador pronto, veterano, ele queria o Prato, ele queria o Nacho Fernandes, ele queria, mesmo com pandemia, com o clube devendo 400 milhões a curto prazo, ele queria era time para ganhar títulos e tal. Ele não teve paciência também, né? E a bronca do Internacional hoje com a entrevista que ele deu hoje lá na Europa, né? Lá na Espanha, dizendo que com relação ao time que ele pega lá agora, né? O Celta de Vigo, né? Que mas não preciso de nenhum reforço, Deus sabe, né? E aqui o presidente dizia que ele estava pedindo reforço todos os dias. E lá é o seguinte, bravo, né? É que lá ele sabe que ele só vai lutar para não cair. Ele está tentando abrir as portas para ele trabalhar na Europa e ele aceitou qualquer coisa, porque o Celta é 17º no Campeonato Espanhol. Mas ele deixou o Inter bem pequeno, Deus sabe, não é? Comparando o Inter ao Celta de Vigo, colocando o Celta de Vigo numa situação realmente de esplendor, não é? É a idiotização do ser humano, né? Quando um cara diz isso e sabe do tamanho que o mundo tem, sim, o cara banca o idiota, né? Mas é que aproveitando, juntando tudo que foi conversado até agora, a questão dos 15%, a questão de como é que surgiu o movimento, o momento atual do futebol. Então, eu sempre... E o que tu falou no início em relação ao Falcão, vamos combinar que o Falcão tá certo, né? Ele não falou nenhum absurdo. Não. Né? Faz, 20 anos que o Inter está na mão da mesma política de futebol, das mesmas pessoas, que se dividiu em vários movimentos, mas todos bebem da mesma fonte. Todos se alimentam das mesmas ideias. Né? O Falcão pertence a algum movimento? Não pertence. Não, foi uma crítica que ele fez, então, quanto torcedor, como colorado. Né? E isso a gente percebe. E por isso que a gente vê o Grêmio ter o PP, depois do Cebolinha, né? Aquela coisa, se tu olhar, eles têm mais ou menos o mesmo estilo de jogar, aquilo foi treinado, software de gestão na base. Sim. Qual é que foi o último jogador que o Inter conseguiu vender do meio para frente? O Inter só vende lateral. O Inter até, com o Odair, tinha um monte de gente de lado fraco. Isso aí. Rossi, Parede, Wellington Silva, se somar Neilton, todos, não dá um.
O Wellington Silva, já falei. Neilton, tem mais. Potker. Tem um caminhão de gente pela beirada. O Inter tentou, porque é incompetente para formar em casa. O Inter tem um jogador agora, Matheus Monteiro, né, que joga pela beirada, que fez a jogada do título do Internacional na Copa São Paulo, cruzando para outro jogador de beirada, o Guilherme Pato. Esse está na Ponte Preta. Mas o Matheus Monteiro está treinando no Internacional. Esse aí periga dar alguma coisa para o Internacional. Esse Pato é um bom jogador. Esse Pato é um bom jogador. Eu vi na Copa em São Paulo. Na Copa São Paulo ele é rápido. Muito bom. E outra, ele tem uma vantagem que eu digo em relação ao amor ao clube, que é o caso desses jogadores todos do Grêmio. Sim. Que são apaixonados pelo Grêmio e revelam isso nas redes sociais e tocam flauta no Internacional. Esse Guilherme Pato tem engajamento. Ele ficou 3 ou 4 dias nas redes sociais comemorando aquele título em cima do Grêmio, porque ele sabia o tamanho que significa ganhar um Grenal, mesmo que seja de categoria de base. Com certeza, com certeza. Agora, olha Tem só. alguma coisa que está... Não pode... Eu vejo, por exemplo, assim, um técnico de futebol, eu já vi muito isso no Grêmio e deve acontecer também no Internacional. Você pega um jogador que vem de fora, um jogador famoso, ele vem e não está bem e o cara dá oportunidade para ele jogar 1 milhão de vezes, quando sabe, no time. O jogador que está se formando agora, ele entra, se ele não deu bem, já tira ele imediatamente e não dá mais chance, não é? Eu acho que... você pega o TT, que foi para a Europa e que, de repente, deu certo na Europa. Ele não jogou um jogo no Grêmio, nenhum, sabe, no time profissional. Mas quando tu tem uma fase vitoriosa e de supremacia, como o Grêmio está tendo nos últimos, 5, 6 anos aqui, que a gangorra virou definitivamente, né? É mais fácil tu botar os guris e eles a jogar. Agora, numa fase de maus resultados, tu não consegue botar. E principalmente quando tu nota, assim, que a formação da base não tá legal, quando a gente tem, assim, repetidos problemas estruturais. Vamos lá, não é comum um time grande, há alguma coisa errada na base de fisiologia, de tratamento. 3 jogadores com lesão de ligamento. A recuperação das lesões, tem uma lesão muscular no Inter, demora 2 meses para recuperar o jogador. No Grêmio ou em qualquer outro time grande, em 3, 4 semanas está jogando. Então há alguma coisa que estruturalmente há que ser mexida. Você pega o Jean faz parte desses 20 anos. Estava machucado, ficou 1 ano praticamente. E o Léo Gomes está 1 ano e meio. O Léo Gomes, mas acontece o seguinte, o Léo Gomes depende do tipo de lesão também, né? O Léo Gomes mas assim, vamos lá, 3 rompimientos de ligamento num mesmo ano, em jogador de ponta. Mas esse chama ano, atenção, né? Eu acho que o Inter chama mais atenção que os outros. Mas esse ano tem o dobro de lesões de ligamento em relação ao ano passado. Mais do que o dobro. Em função do calendário. E a pandemia, eu acredito o seguinte, hoje eu vi uma frase, eu não me lembro que emissora de rádio, não é? Olha, lá no clube, os jogadores são bem cuidados, eles entram, tem todos aqueles protocolos, entendeu? Não é, que são colocados ali em atividade. Mas, e quando o jogador vai para casa, ele não é? E aí, Deus sabe, né? Quem é que cuida desse jogador, não é? Porque para isso tem revisão diária, o doutor está aqui, o doutor já trabalhou muitos anos no Aimoré. Sim. Olha aqui, tem revisão diária. O Leão, o Leão marcava o treino para as 8 da manhã. Chegava lá, ele pegava e fazia assim no olhinho do sujeito. Do que tu andou fazendo? O Leão marcava para as 8 da manhã em Caxias do Sul. 3 graus abaixo de zero. Porque me parece que tem aumentado muito o número de jogadores agora com o problema do coronavírus. Mas o problema, Luiz, é que assim, quando se fala que faz testagem máxima, em grande número, eu tenho certeza que a grande maioria dos jogadores que tem o teste positivo são aqueles ditos assintomáticos, que é o mais frequente, o mais comum em jovens quando tem o Covid, mais jovens atletas, né? Então, claro, aí tu tem um grande número de contaminados, mas são assintomáticos. Possivelmente se contaminaram fora das atividades esportivas. O presidente Medeiros respondeu para o Cudê, quando chegou lá em Minas Gerais, né? Agora, eu vou relativizar a resposta em relação ao que disse o Cudê lá. O Cudê está fazendo média, o que para mim é uma coisa varziana o que ele está fazendo. Eu não arrependo nada do que eu disse, porque todos os que defenderam, paparicaram o Cudê, hoje eles vão ter mais um capítulo para analisar
ver se eles estão corretos, os que bufaram em redes sociais, os que mandaram recados lá para a Rádio Grenal, para cá mesmo, né? O Cudê disse que seria um desrespeito com os jogadores do Celta pedir reforços. Exato. Como exato. se dissesse, quando eu estava lá naquele país tupiniquim, só tinha refúgio. Eu tinha que pedir alguma coisa que prestasse. Pelo menos 2 argentinos, um Nátio Fernandes, um Prato. O Internacional tem 6 jogadores de seleção. 2 de seleção de base, Maurício e Yuri Alberto. 3. Até o Johnny joga na seleção principal dos Estados Unidos agora. O Johnny, o Maurício e o Yuri Alberto. E tem 3 de seleções principais. É verdade que deu azar que 2 lesionaram. Saravia e Paulo Guerreiro, e agora tem também o Thiago Galhardo, que até ele ajudou a conceber como jogador de seleção, porque nunca foi visto como jogador de seleção. Mas é um baita ele jogador, tem os seus méritos. Bom jogador. O Cudê ele tem os seus méritos, mas ele fala muita porcaria. Né? Quando ele chegou aqui, ele disse que jogador não precisava de identidade, que ele ia escalar os jovens. Mentiu. Ele não gostava de escalar os jovens. Ele escalava em último caso. Escalou o zagueiro porque ele entendia que ele era melhor que o Moledo na saída de bola. Conversa para boi dormir. O melhor zagueiro que o Inter tem é o Moledo. E até esse ano seria melhor em relação ao próprio Cuesta, que há bem pouco tempo era o melhor do clube. Mas o Moledo mostrou que faz muita falta e que a análise do técnico do Internacional nesse quesito, ou nestes quesitos, foi tacanha. Se ele conseguiu dar uma nova cara para o Inter quando jogou fora, conseguiu alguns resultados, ok. Mas tem que pontuar e relativizar. Não é o salvador da pátria. Não ganhou nem um turno de gauchão, não ganhou nem um clássico Grenal, deixou o Inter em terceiro no Campeonato Brasileiro, porque eu não sou babaca, né? O tempo inteiro eu falei pelo índice de aproveitamento. Mas tem que confirmar dentro de campo. São Paulo tem 3 jogos a menos, já está com a mesma pontuação do Inter. O Atlético Mineiro tem um jogo a menos, já está na frente do Inter. Então ele deixou o Inter em terceiro. Parem de pagar vale. Por quê? Indo muito ao encontro do que tu está falando em relação ao Cudê, vai a opinião do Werner, torcedor. Eu acho que ele foi super valorizado. Né? Ele é bom técnico. É bom treinador, ponto. Mas tu colocasse uma coisa, tu não ganhar um Grenal, não dá, né? Vamos combinar. Aqui na aldeia não dá para tu jogar 5 Grenais e não ganhar. Eu comentei o Grenal em nível nacional, que foi o único da história da Libertadores que foi transmitido em canal aberto. Eu tive a felicidade de ser convidado para comentar. Eu disse lá no meio da transmissão. E eu estava te assistindo. Estava muito bem. Muito obrigado. Éramos 2. Técnico que não ganhar Grenal não se estabelece no Rio Grande do Sul. Então, não ganhou Grenal. Assim, se tu olhar com olhos mais críticos, quantos jogos bons o Internacional fez com o Cudê? Fez o primeiro Grenal da Libertadores, muito o último foi o melhor jogo do Inter do ano. Antes ele tinha feito um jogo contra a Universidade Católica, que ele foi bem, ganhou de 3-0. O time reserva contra o Palmeiras lá fez um bom jogo, né? E o primeiro tempo contra o Flamengo aqui, ponto. O resto, assim, conseguiu vitória. Agora teve um jogo contra o Esportivo de Bento. Mas guardadas as proporções, né? Também foi bom jogo. O senhor está falando sério, né? Eu venho avacalhar, Olha só, imagine bem, eu acho que para mim, o único técnico estrangeiro que realmente se mostrou melhor do que todos os técnicos brasileiros foi o que o Flamengo trouxe. Jesus. O Jesus. O Jesus. O Sampaoli tira todo o dinheiro dos clubes. Sim, mas não, olha, qualquer técnico daqui, ou pelo menos os melhores daqui, se mostram à altura do Sampaoli. Ele não é nenhuma sumidade. Nenhuma sumidade. Agora, o jogo deles, às vezes, parece que flui um pouco melhor. Mas em determinados dias. Porque tem dias que eles tomam 4, 5, 3, 2, e é a mesma coisa para eles. Aqui a gente toma 5, fica pro resto da vida. Mas tomou 5. O Jesus não, é claro que o Jesus tinha jogadores extraordinários, né? Ali do Flamengo, né? E tinha um orçamento realmente maior que os outros. Mas assim mesmo ele se mostrou muito competente. Ele formou um Flamengo que era ao concurso, né? Ele era melhor do que os outros times e quase os mesmos jogadores nas mãos do outro treinador lá do Barcelona.
não foi a mesma coisa. Mas né? é que ele também foi uma invenção dos caras do Flamengo. Sim. Foi o pensamento mágico. Vai vir outro cara de fora vai dar certo. Não é Não assim, se treina né? por osmose. O cara nunca tinha sido treinador, ele era auxiliar técnico do Não se Barcelona. passa um pro outro. Aí foi mal, foi mal. Meu Deus E aí do céu, vamos lá, cara. né? A boleirada, e quanto maior a qualidade dos boleiros, mais o treinador tem que se impor. Então não tem. E outra coisa. É difícil de ensinar o Diego, por exemplo. É isso aí. Ensinar o Arrascaeta, ensinar o perfeito. Gerson, ensinar o Felipe Luiz. E outro para mim que vai se queimar no Flamengo é o Rogério Ceni, né? Acho que ele não tem o cacife ainda. Arrancou mal, hein? Não tem Arrancou perdendo em casa pro São Paulo e empatando em casa com o Atlético Goianiense. E esse gringo que foi embora do Internacional, eu briguei lá na Rádio Grenal, discuti com um colega, o Nicolas Wagner, de manhã, alguns dias. Ele achou até ridículo o que eu falei. Todos os técnicos fazem a mesma coisa. E esses meus cabelos brancos de 35 anos, 14 de setorista de todos os dias, não é esse setorista que vai de vez em quando, era manhã, tarde, noite, em Grêmio Internacional, me ensinaram. Os técnicos, antes de entrar, eles dão uma olhada na tabela. Esse gringo diz, bom, esse Lisca aí é queridinho aqui da aldeia, se me fizer eu tô morto. Clássico Grenal ainda tem um. Vou pegar o Flamengo lá, o Atlético lá, o São Paulo lá. 2 jogos contra o Boca, que ele também ajudou a cavar, porque na última partida botou os reservas lá contra a Universidade Católica, né? Ele deve ter dado uma olhadinha assim, estou fora. Aonde eu vou? Tem uma propostinha aí do Reque, Celta de Vigo, que eu vou lá só para não cair. Ainda vou chegar lá e vou ser demagogo, dizendo que não precisa contratar. Quem é o Cudê? É o que diz aqui que o grupo é curto e que precisa contratar, ou que num time que está na rabeira, lá na Espanha, não precisa contratar? Convenhamos, né? Por isso que não dá para paparicar certo tipo de gente. Mas vamos também, assim, se colocar um pouco no lugar dele. Quem é que foi que contratou o Cudê? Roberto Melo. Quando ele chegou aqui, onde é que estava o Melo? Ainda não estava mais. O Melo foi demitido lá no final do Brasileiro. Foi depois do Goiás. Foi o ano então, passado, assim, não estava mais. O cara que contratou ele não estava mais. Aí ele chega, se dá bem com o vice de futebol, que daqui a pouco, de uma hora para outra... Ele tem alguns pontos a favor dele. Daqui de uma hora para outra, sai de vice de futebol para ser candidato da oposição à presidência. E aí, junto com isso, ele faz o que tu falou, ele olha a tabela, mas só um pouquinho, eu vou dar o migué que eu saí de primeiro colocado aqui, porque esses caras vão me botar... A tabela tá ruim, os caras vão me mandar embora. E começou a lesionar, começou a lesionar, tipo o consórcio da Demilar, um por lance e outro por sorteio. Cada dia tinha um lesionado. O grupo já era curto. Cada dia lesiona um, vamos embora, prenda minha. Então, mas aí vamos lá. Isso caracteriza, aos nossos olhos de torcedores, assim, a bagunça que está o Internacional. Tu acha que está bagunçado? Eu acho que está bagunçado porque está assim, ó... Há muito tempo? Há muito tempo, faz 10 anos. A gente tem aquilo que eu disse, assim, a gente bebe da mesma fonte de sabedoria. Chegamos no auge, lá em 2010, e depois só viemos caindo. E quem me conhece sabe que eu dizia, nós vamos cair, porque tanto o Inter quanto o Grêmio, eles adoram imitar uns aos outros. Eles não aprendem com os erros, eles têm que errar da mesma maneira. E uma das nossas bandeiras, vamos dizer assim, é tentar se permitir descobrir novas lideranças dentro do Inter. São as mesmas pessoas, eles mudam o MIG, o não sei o quê, mas são sempre os mesmos, que aprenderam... A base de vocês, de pessoas bem colocadas na sociedade. Perfeito. De gente que vai a campo, vocês vão em caravana, como é que é? Vamos a campo. Se reúnem para tomar uns beer night quando o jogo é fora. Isso aí, né? E são todas pessoas, assim, profissionais liberais ou... O consulado ali de São Leopoldo é forte. É forte. O consulado do Inter é forte em vários lugares, assim. Tem um colega que é o... Qual é a penetração de vocês nesses consulados? Olha, nós temos, assim, Portão já está negociado, vamos dizer assim, Portão com a gente. É Juarez? O meu, vamos dizer assim, a minha ligação é o Paulinho, que é torcedor do Aimoré. Nem sei se o Juarez é colado, é gremista, eu sei que tem um Juarez lá que me manda mensagem. E do Inter, né? São Luís e Juí a gente está bem também, Passo Fundo, então Novo Hamburgo a gente tem membros do consulado. E a também. campanha de vocês chega lá de que forma?
do jeito que pode chegar, né? Porque pelas regras da eleição é somente mídia social, né? Tá aí também então, nas mídias sociais? Tem boca a boca e tem as mídias. Nós só estamos esperando a homologação que deve acontecer amanhã da chapa. Já estamos nos anunciando, já estamos inscritos, nos anunciando e definir assim, tá tudo certo com vocês, coisa e tal, tá aí nós vamos bombar nas redes sociais. Gente que não deixou de pagar mesmo na pandemia. É isso aí, é que sempre assim... Tu reunir 165 pessoas, né? É uma coisa, credibilidade. De credibilidade é uma coisa complicada. E às vezes tu chega lá, tu vai ver, o cara não pagou a última do mês. Aí tu tem que trocar ele. E tu diz assim, não pode, tem que ser, mas sempre tem um outro. Tem os miguetes. Então essa é a ideia, assim, é a gente vendo isso que a gente quer. E associado a isso, essas questões fisiológicas, assim, de lesões, de preparo físico, que a gente vê que faz horas que o Inter não deslancha no preparo físico. A nossa ideia é tentar poder ajudar o Inter nessas coisas. Agora, uma observação. Eu estou admirando muito alguns times da Série B. Olha, esse time do América que jogou contra o Internacional, e ele vem há muito tempo lá em Minas Gerais, sabe, não é? Fazendo da sua trajetória uma coisa que não é ridícula, não. Ele sempre enfrenta de igual para igual os grandes de lá, não é? E esse time do Cuiabá, que jogou contra o Grêmio, eu não conhecia. Mas, olha, rapaz, ele deu um sufoco no Grêmio aquele dia lá. Em casa eles... olha... Vamos ver amanhã aqui. O Grêmio ganhou, mas foi um golzinho ali de, sabe, não é? Porque quem deu as cartas, a maior parte do jogo, foi o time do Cuiabá. Era o jogo deles, né? Era o jogo deles. Era o jogo da vida. Né? Amanhã... Bom, tá passando aí o recado da loja Intershop da rodoviária. É uma das maneiras de ajudar o seu clube do coração. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo e a gente volta. Daqui a pouco nós vamos falar de tudo. A loja é de tudo, de tudo um pouco. E sabe que hoje em dia, Werner, se ganha muito também, Luiz Braz, no estoque. E lá, os produtos ou são em grande quantidade, né? Ou então são produtos diferentes, diferenciados. E o recado que já está aí na tela para síndicos, né? Para gente que tem comércios, para gente que precisa comprar em grande quantidade, estocar de novo, mesmo que não haja uma inflação oficial, basta ir no supermercado. Sim. Quem vai no supermercado sabe o que eu estou falando. Eu fui lá na De Tudo e levei de tudo um pouco para casa. Já voltamos. Estamos de volta no nosso Cadeira Cativa. Sander está aqui e está mostrando aí. Vamos fazer o seguinte: o Matheus Henrique deu entrevista, está se recuperando. O Matheus Henrique é aquela história, né? Jovem também sente quando o time não está tendo um bom desempenho. O Matheus Henrique voltou a jogar bola. A gente sabe da importância da partida, do que representa pra gente. A gente vai entrar com o mesmo foco, com o mesmo respeito que a gente teve na primeira partida. A gente sabe da qualidade do nosso adversário. Eles não estão à toa numas quartas de finais. Eles têm os méritos deles e a gente tem o nosso. Então a gente amanhã tem uma grande chance aí de ir para novamente mais um ano de semifinal de Copa do Brasil. E repetindo, a gente sabe como é importante esse jogo pra gente. E vamos entrar da mesma forma do primeiro jogo. Com muito foco, muita determinação e tentar conquistar o objetivo que é passar para a semifinal. Matheus, em cima disso que foi colocado agora, é possível repetir a atuação que o Grêmio teve, como o Renato disse, a melhor atuação da temporada junto àquele jogo do Fluminense? É possível repetir isso nesse jogo dessa quarta-feira, mesmo sabendo que joga pelo empate? É o Rafael Pfeiffer, da Rádio Guaíba. Bom dia, Rafael. Cara, com certeza, né? A gente sabe que cada jogo a gente tenta ser melhor que o outro. Então, no jogo de amanhã não vai ser diferente. A gente vai buscar ser melhor do que a gente foi no jogo do Campeonato Brasileiro, do que a gente foi até lá na primeira partida contra o Cuiabá. Esse é o nosso pensamento, esse é o nosso trabalho diário que a gente faz. A cada jogo a gente busca superar as nossas próprias metas. Muito bem, tá aí o Matheus Henrique. Vamos fazer o seguinte, para a gente ficar com bastante tempo, para controlar aí os convidados. Já voltamos. Vem aqui, Luiz, vem aqui. Quer tirar foto aí? Tira a foto aí, Sander. Tira aí. Esse aqui é o famoso Gordo Boy. É lá da De Tudo. Aí, ó.
Pronto, já tira essa foto de uma vez aí, tá bom. Valeu. Muito obrigado. É isso aí. Vê se entrega direitinho os troços lá. Entrega de tudo. 7:08. Tava ali tentando o melhor ângulo. Então, vamos terminar com essa frescura. Zé Gabriel tá falando. Partida difícil, sabemos da dificuldade que será, mas temos 90 minutos para reverter a situação e sair com a classificação que a gente tem em totais condições amanhã. Tivemos o último treino agora, corrigimos os últimos detalhes, ajustamos para que a gente possa estar forte amanhã. Nós estamos nos adaptando, o Abel sabemos que é um baita treinador. Conquistou coisas grandes dentro do clube, está acostumado com jogos grandes, com jogos decisivos. Acredito que a Gili vai passar um pouco da experiência dele para que a gente possa estar focado e fazer um bom jogo amanhã. É uma competição importante para todo mundo, tanto para nós jogadores, para o clube, para o torcedor também. A gente sabe da importância que é do jogo de amanhã, da classificação que é para nós também, para a nossa retomada, para as demais competições também. Então acredito que a gente está preparado mentalmente, fisicamente, para que a gente possa fazer um bom jogo amanhã e sair com a classificação. Temos muitos desfalques, perdemos bastante jogadores, Guerreiro, o Renzo, o próprio Nonato, o Patrick agora também, o Abel na última partida, mas acredito que a gente tem um bom grupo, um bom time e quem entrar independente da função vai suprir bem dentro de campo. Tá aí o Zé Gabriel, né? O Internacional também viajou sem o Abel Hernandes, que para por 2 ou 3 semanas, mas vai com o Edenilson, como estava dizendo aqui o Werner, que é médico também, entende bem desse riscado. São muitos desfalques, defecções no Internacional, né? O Abel é mais um. Saravia, Bosquilha, Paulo Guerreiro, enfim, tem tantos, né? Patrick mesmo estava lesionado e agora está com Covid, além da lesão. O Heitor está voltando, né? Ele não pode jogar, é o Campeonato Brasileiro, que ele tomou amarelo e depois vermelho, né? Então ele tomou o 3º amarelo e depois foi expulso direto. Sim. Então ele tem que cumprir 2 jogos. Deixa eu fazer uma saudação especial para o escritório Fornari, do qual eu sou cliente há 30 anos. Ele tem 40 de assistência, né? O escritório Fornari, lá, a doutora Rosa Fornari, 3228-9388. 3228-9388 é o telefone. E você pode ali fazer a sua melhor opção para ter o seu próprio negócio, todas as informações necessárias, encaminhamento para transformar o seu sonho em realidade. Você está pensando em abrir uma empresa, de começar a empreender, ter o seu próprio negócio, ter a sua própria fonte de renda? Conheça lá o escritório da doutora Rosa Fornari, 40 anos de credibilidade, não é mole não. É referência no mercado, inclusive, tem vários e vários grandes clientes. Está aí o telefone. E se você está pensando, então, em abrir a sua empresa, essa é a pedida. Mas agora eu vou falar de uma outra coisa, né? Deixa eu falar de uma coisa que nós todos já estamos precisando aqui. Você jogou a toalha já na Copa do Brasil? Sinceramente, sim. Jogou a toalha? E se tiver que recolher amanhã às 11h30 da noite? Vou recolher com muito prazer, com muito gosto, mas o que a gente tem visto no campo, assim... Você não leva mais fé no Abelão? Eu sei que é teu bruxaço, assim. Não, mas a opinião é de cada um. Não, com certeza, mas assim, o Abel, se ele foi um bom treinador, né? Ele é o treinador mais vitorioso da história do Inter, acima de tudo é um colorado, que é sempre importante tu ter um cara identificado com o clube, mas pro meu gosto a época dele passou. Eu acho que mais uma vez houve, de novo, aquela velha história. As pessoas não sabem fazer as coisas, como foi a demissão do Odair, que o ciclo tinha vencido, perdeu a Copa do Brasil, mas não demite ele em outubro, espera até o final do ano, aí para trazer o Zé Gabriel, e agora estão repetindo o erro, tiraram o Cudê e trouxeram o Abel, que eu não sei, sinceramente, se vai aguentar esses 4 meses. Mas quem seria o técnico, então? Não sei. Eu sempre digo... Porque assim, quem é que pega para 4 meses? Mas Thiago Nunes não ia pegar, o Lisca não ia pegar, o Ceni não ia pegar. Vamos lá, é a famosa barca ruim, né?
Porque qualquer cara que entenda de futebol, olha o Inter jogar, vê o elenco, eu vou para lá para 4 meses e vê essa convulsão política que certamente abala. Imagina o Inter colocando o Lacerda do Caxias como técnico. Ô, Werner, mas não foi, na verdade, o Cudê que eles tiraram o Cudê? Não, ele saiu, perfeito, saiu, né? mas ele saiu porque a coisa tá bagunçada. Sim. Né? Sim, entendeu? Sim. E ele se sentiu abandonado. Isso aí, perfeito. Mas te lembro que eu disse, o outro abraça, vira inimigo da diretoria. O que o cara vai dizer? Vamos ver como é que terminaram os jogos aqui. Como é que terminaram os jogos da... Eu trago aqui, depois do intervalo, eu trago os resultados aqui das eliminatórias. A seleção brasileira já está em campo, né, para jogar contra o Uruguai. O jogo é às 8 horas. Ninguém sabe onde passa, né? Passa na Band Esportes, mas é aquelas de 700 e tantos, que é de assinatura, né? Sim, que a Claro TV tá aí. Mas eu tenho aqui os resultados na mão, aqui, ó. Equador meteu meia dúzia na Colômbia. Bom, e terminou com um homem a menos. E o Orejuela jogou na Colômbia. O Orejuela jogou. Meia dúzia a 1. E é um bom jogador. Eu gosto, bom jogador. Eu gosto do Orejuela, sabe, não é? No Grêmio eu gosto. Sim, bom jogador. Ele é voluntarioso, ele tem sim. técnica, ele tem chute, Exatamente. ele tem ousadia, ele entra bem na diagonal. Ele deve estar bem sozinho Aquele lá. negócio de jogar entre as linhas, não é só meia que tem que jogar entre as linhas, ou não é só atacante, pode ser um lateral. Outro dia eu estava comentando o jogo, o Haroldo perguntou, quem é o articulador? Diz, não tem articulador, mas quem quebra as linhas é o Orejuela. Estava todo mundo mal, o Mateuzinho mal, não sei o quê, e aparecia um jogador voluntarioso para receber a bola, para perturbar um pouco o adversário. 6-0 é um resultado 6-1. 6-1. Chegou a estar 4-0, a Colômbia diminuiu para 4-1 e terminou uma sacola, meia dúzia. Hoje todo mundo tomou 6, né? A Alemanha tomou 6 da Espanha, né? Venezuela ganhou. A Venezuela ganhou do Chile por 2-1, Paraguai e Bolívia 0-0, Uruguai e Brasil 0-0, 2 minutos do primeiro tempo. Ainda bem que o Grêmio joga amanhã, porque olha, no Chile também jogou um meia que o Grêmio contratou, né? Pinhales. Pinhales. César Pinhales. Ele é o 10 do Chile, sabe? Jogou hoje, E foi derrotado. Tu quer dizer que todo mundo... Ainda bem que o Grêmio joga amanhã, amanhã é outro dia. Que percam tudo hoje, né? Sim, deixa eles perderem hoje. Mandar um abraço pro meu irmão que está nos assistindo lá em Sananduva, né? Hoje a gente tem tantas maneiras de ser captada a nossa imagem, né? Tem a operadora Tubarão, que é ali para a região carbonífera, no 182 em HD. Tem no Facebook, facebook.com/Luiz Carlos Reck. Tem no YouTube, cadeiracativa.com.br. Tem no 21 da NET, no 19 da TVN, 48.1 digital, 513 da Vivo TV. Além do Facebook da TV Ubra e além do YouTube também da Ubra. Então, nós estamos pegando até em porta de geladeira. Então, sabe como é que é? Por isso essa audiência é maravilhosa. Olha, eu não sei onde o pessoal pega, mas aonde eu chego, os caras falam do narigudinho bonitinho. Um abraço, narigudinho. E são generosos esses narigudinhos. Já voltamos. Próximo. O Sampaio Corrêa ganhou do Náutico Capibaribe por 2-1 e está se habilitando aí. Daqui a pouco o Juventude, se não se cuidar, vai perder em definitivo essa quarta vaga aí na segunda divisão, né? E ganhou de 2-1, teve jogador expulso também. Mas o Juventude está bem, né? O Juventude está bem, eu já vou dar a classificação aqui. O meu irmão está assistindo lá em Sananduva, também estava vendo o programa aqui, um pouco do Sampaio Corrêa também, que foi mais cedo, e indica aí para Grêmio Internacional.
O Caio Dantas, centroavante do Sampaio Corrêa. Eu estava vendo a ficha dele aí, ele jogou no Água Santa e tal. Não é um jogador muito... Que idade? 27, eu estava olhando Já lá. tá meio velho para Grêmio e Inter. Já tá meio... difícil, o outro Nildo daqueles assim que o Grêmio achou que era banco no Aimoré e veio... Esse que foi para fora agora, que estava lá no CRB, que eu sempre falo aí, o Léo Gamalho. Léo Gamalho. O Léo Gamalho eu teria contratado. Eu não teria contratado o Thurin, que agora se vê um bom jogador. Mas o Thurin está bem. Está bem, mas eu teria contratado o Léo Gamalho. Mas sabe o que acontece que eu gosto do Thurin? O Thurin, ele é voluntarioso, sabe? Ele vai na jogada. Eu estava com uma certa bronca do centroavante nosso. Diego Souza? O Diego Souza, que nos últimos jogos ele ficava muito observando, sabe? E não ia participar da jogada. Talvez não conseguisse. Mas o Thurin, ele está dando assim, ele vai lá, ele defende, ele vem, sabe, não é? Melhorou o Diego Souza, né? Sim, porque o Diego Souza agora começa... Tem a sombra, né? Tem a sombra, né? Precisa... Todo jogador tem que ter a sua sombra. Vamos ver a classificação aqui. Chapecoense, 44 pontos em 21 jogos. Mais de 2 por partida, vai ser campeã. Periga ser campeã com algumas rodadas de antecedência. Chapecoense. Que coisa merece. Que trabalho, né? Merece. Caiu e já vai voltar. Olha aqui, Sampaio Corrêa, vejam só, que faz 2 vitórias, ganhou do Juventude. Ganhou fora de casa, né? Ganhou do Náutico, está ganhando dos times que tem que ganhar. 37 pontos, está em segundo já, à frente nos critérios por uma vitória a mais do que o Lisca, do time do Lisca. O América, que está em terceiro, também com 37 pontos, 21 jogos, ganha no número de vitórias o Sampaio. Cuiabá tem também 37 e 21 jogos e tem só 9 vitórias. Então, tem 10 vitórias, melhor dizendo. O Juventude é que tem 9. Os 4 que estariam subindo hoje: Chapecoense, Sampaio, América e Cuiabá. É tudo verde. O Sampaio tem 500 cores, né? O Juventude tem quantos pontos? O Juventude, que é o quinto, também é verde. E tem 34. Mas vamos lá, né, Rec? Isso aí tudo sobe esse ano e cai ano que vem, né? Ali, Sampaio, Cuiabá. É brincadeira. E é o mesmo número de jogos que eles têm, não? Todos têm 21, pelo que eu estou vendo aqui. Os primeiros, todos 21. Todos 21. Não, aqui, a Série B emparelhou. Todos têm 21 jogos. E o Oeste já caiu, né? 8 pontos. Sim. Não sei quem é que está fedendo mais, o Oeste ou o Goiás. E o Cruzeiro conseguiu empatar com o Oeste, né? Conseguiu a proeza de empatar com o Oeste. Caiu o Elano hoje, técnico do Figueirense. Também não sei o que o Figueirense quer mais, né? O Figueirense já está a 5 pontos do primeiro que está escapando, que é o Vitória da Bahia. Hoje estariam caindo o Náutico, que entrou na zona agora, 20 pontos. Já estava na zona, 20 pontos. Figueirense, 19. Botafogo de São Paulo, 18. E o Oeste, 8 pontos. Mas o Figueirense é outro clube que tem uma crise administrativa grande há tempo também, né? Ano passado já entrou em 3 frias. É verdade. Olha, para pegar 3 terceirizações, 3 frias... Tem que ser muito incompetente. É complicado. Que é conselho ruim esse. O Botafogo de Ribeirão foi meu time de criança, lá em Ribeirão Preto. Que eu nasci em Ribeirão, então meu pai me levava. Como é que você abria a rádio lá? Lá em Ribeirão Preto? Como é que era? Bom dia, senhoras e senhores. Eu, naquela época, era repórter esportivo. Repórter esportivo. E aconteceu uma coisa assim fantástica comigo, Reg. Eu queria muito pegar uma jornada esportiva, não é? Eu era muito novinho e eu queria muito pegar uma jornada esportiva. A gente se ilude com essa coisa. E quando me escalaram para fazer o jogo Botafogo e Guarani, sabe, lá no Campeonato Paulista, rapaz, uma hérnia me doía tanto. Não conseguia. Eu não consegui, coisa, sabe? Eu não fui. Eu tive que me tratar, coisa, sabe? Pra poder. Então, por isso que eu não comecei, eu não tive sequência como repórter esportivo. Caso do Maer. Mas eu comecei. Como repórter esportivo. Já falamos mais de Grêmio, de Internacional, de eleição no Colorado. Dia 15 de dezembro. 15 de dezembro, uma terça-feira, é estranho. O primeiro turno é agora. É agora dia 26, semana quinta-feira. Entre 4 candidatos, né? 2 vão para o segundo turno. E no dia 15 de dezembro, além da eleição em segundo turno para a presidência, aí com o voto do associado, o associado vota também em uma das chapas para a renovação de 150 nomes do Conselho Deliberativo.
e não precisa ser de uma chapa só, né? Porque se você vota, por exemplo, chapa 1 chutando, chapa 5 para a presidência, não precisa votar na mesma chapa. Todas as eleições eu digo a mesma coisa. Escolha a melhor para a renovação do Conselho e escolha o melhor candidato à presidência. Pode haver coincidência também da chapa, mas aí é contigo. Posso dar uma sugestão para a sequência? Sim. A Copa do Brasil amanhã, né? Porque nós temos tanto o Internacional como o Grêmio, amanhã podem passar de fase. E o Grêmio vai pegar Flamengo ou São Paulo, Sim. Também jogam amanhã, né? Sim. E o Internacional, se passar, pega Palmeiras ou Ceará. Eu espero que o Rogério Ceni continue no Flamengo. Está pensando em abrir sua empresa? O escritório de contabilidade Fornari, 40 anos de experiência. Consórcio Imobiliário, acessar o site do movimento, Dr. Werner. Nós estamos elaborando ele, www.hegemoniacolorada.com. hegemoniacolorada.com. Chega ali, tem todas as informações que precisa, todo o histórico do movimento. Isso aí. As figuras centrais. Isso aí. O que é que o senhor destacaria, assim, de... Bom, assim, ó, o que acontece? A gente é um movimento que, por exemplo, eu fui conselheiro há 20 anos. Aí tem um membro que é de Passo Fundo, também foi conselheiro nos anos 70. Tem o Eduardo Elsad, que foi diretor Eduardo Elsad? Foi diretor de futebol do Inter, está com a gente também. Entrevistei muito quando era diretor médico lá também. Ele foi diretor médico e diretor de futebol do Inter. Isso aí. Então, e os outros são tudo pessoas que nunca tiveram a oportunidade. O Elsad tem uma boa experiência. Isso aí. Inclusive dessa trairagem toda que é o futebol. E ele é um dos cabeças. Pensei alto aqui. Ele é um dos cabeças do grupo. Então, basicamente isso. É a ideia de tentar renovar mesmo, de botar gente nova, diferente lá dentro do conselho. Senhor Luiz Braz, o senhor não está de fraldão contra o Cuiabá, né? Não. Olha só, eu acho que dificilmente vai acontecer amanhã uma surpresa negativa, sabe, para o Grêmio. Porque eu gosto muito desta ideia dos meninos entrarem. Porque você pega lá o Matheus Henrique, o Darlan, o Jean-Pierre, o Ferreirinha, o PP, são todos meninos com muito vigor e que estão dispostos realmente a jogar. Eles querem mostrar futebol, não é? Quando você pega um cara mais velho, às vezes, o Michael é um grande jogador, um jogador espetacular, mas ele tem aquele negócio de ficar mais parado, né? O time para com ele, sabe? Eu não gosto disso. Os meninos, o time anda com eles. Então eu acho que amanhã, com o Jeromel jogando, não é? O David Braz eu não gosto muito, eu acho muito lento, mas em todo caso é o que tem, não é? E é o que vai jogar. Mas com o Jeromel as coisas já ficam mais seguras ali atrás. Então eu acho que o Grêmio tem tudo amanhã para fazer realmente um bom jogo e não ganhar apenas de 1-0. Eu acho que amanhã pode ser um placar realmente mais elástico, é o que nós estamos esperando. Está esperando um jogo assim de convencimento. Não que o Cuiabá seja um mau time, não. O que eu vi lá no primeiro jogo, eu achei que o Cuiabá realmente, está bem organizado. Um time que, com toda certeza, tem tudo para subir para a Série A. É claro que, se não se reforçar na Série A, vai acabar caindo, né? Mas eu não sei se vai ir para a Série A o Cuiabá. Eu acho que está em queda livre. É que a Copa do Brasil pode ser um pouco enganosa, porque eles têm 10 ou 11 que não podem jogar. Sim. E ainda assim incomodaram o Grêmio. Mas estava dando os doces na Série B. Tomou 3 do Brasil de Pelotas, andou perdendo um outro jogo aí. Mas assim mesmo, ele está ainda na quarta posição. Está na quarta posição. Está na quarta posição. Você vê assim mesmo. Porque Chapecoense, Sampaio... América e Cuiabá. Com os nossos Depois times, vem o Juventude. Você vê com os nossos times também, tanto o Inter como o Grêmio, lá de vez em quando, nós estamos muito bem num determinado campeonato, mas de vez em quando dá um probleminha, que é corrigido em seguida, é normal isso, né? Eu lembro que o Grêmio uma vez estava 11 pontos no Campeonato Brasileiro, na frente dos outros. Do São Paulo. 2008. Isso aí. E acabou... Sabe, e acabou de repente, olha, nos últimos jogos entregou a rapadura, não é? Então, acontece às vezes isso com os nossos times também, mas eu vejo lá, pelo menos no que eu enxerguei nesse jogo lá, me parece um time que está bem organizado
sabe? Ele não deu sossego para o Grêmio, não, e chegou a sufocar o Grêmio em vários momentos do jogo. Queiramos, quer não, esses times vêm numa labuta terrível desde o início do ano na Série B e também desde o início do ano, não só nas competições estaduais, como também na Copa do Brasil. E é um prêmio bom, né? Apesar que o Cuiabá entrou direto, né? O Cuiabá entrou como campeão da Copa Verde. E é um prêmio bom. 7 milhões. 7 milhões. Os caras vão comer a grama aqui. Ah, imagine. Olha, se para Grêmio e para Internacional 7 milhões vai já é um Cuiabá, prêmio bom, imagine para o Cuiabá. Olha aqui, ó, Tedox, linha de mais de 60 itens, vernizes, tintas acrílicas, impermeabilizantes. Tedox proporciona mais qualidade à sua obra. Exija produtos Tedox, a tinta dos gaúchos. Saiba mais em tedox.com.br ou ligue 3490 4475 Tedox. E o Internacional, você prevê dificuldades e que vai ser eliminado porque não tem bola para passar pelo América. Vamos lá, né, Rec? Futebol, tudo pode acontecer, né? Vai ter o Edenilson, vai ter o Thiago Galhardo, de repente tem o D'Alessandro. Mas o Galhardo vem cansado, né? Vem cansado. Porque ele vem num voo, sabe? Né? Vem num voo fretado, eu acho. Voo fretado. Já sai na madrugada agora, vem com outro jogador do Atlético Mineiro, que é o lateral esquerdo, né? Sim. E depois já vai para a concentração. Chega ainda antes do amanhecer. O jogo é de noite, pode dizer, dá para jogar tranquilamente, né? Só que o problema é que o Inter vai ter que propor o jogo. Sempre que a gente tem proposto o jogo, não tem sido muito bom o resultado, né? Então, aguardemos. Tudo pode acontecer, mas não estou muito esperançoso, não. Não está esperançoso. Bom, o que você acha que tem que mudar de cara no Internacional, assim? São tantas coisas que a gente vê nesse período aí dentro desses 20 anos, tivemos 10 anos bons e 10 anos lomba abaixo. Então, assim, preparação física, a métodos que são muito antiquados, a recuperação, fisioterapia, aquilo que a gente já falou das lesões, da demora na recuperação das lesões, a categoria de base que está, assim, vamos dizer assim, a tirar das traças. Não faz tempo que o Inter não renova, não consegue vender jogadores, não consegue revelar atacantes. É aquilo que eu disse, vendemos 2 laterais, os últimos foram como é que era o nome daquele? O William, o lateral direito, e o esquerdo. Como é que era o nome do lateral esquerdo, aquele que foi vendido? Que foi o último o Iago, que foi o último lateral que o Inter conseguiu vender. E principalmente eu acho que está na hora de renovar a política. A política do Inter está velha, não tem liderança. Né? As pessoas se trocam, são sempre os mesmos, e a gente não vê ninguém com um perfil agregador e que consiga levar esse espírito para dentro do vestiário. E futebol tem que ter liderança. Se não tem liderança fora de campo, tu não vai ter conseguido dentro de campo. O lateral esquerdo do Atlético é o Guilherme Arana, eu acabei não dizendo o nome aqui, né? Olha aqui uma nota emocionante até. Paulo Pelaipe, hoje é um dia importante para mim, para minha família. Venci a Covid-19, saí da UTI após 30 dias de muita luta. Quero agradecer a Deus pela vida e pela proteção de sempre, aos médicos, enfermeiros e toda a equipe do Hospital Nossa Senhora das Graças de Curitiba, onde absolutamente todos foram meus aliados nessa batalha pela vida. Agradeço também a todos do Coritiba Futebol Clube, diretoria, funcionários e torcedores. Obrigado ainda aos meus amigos que nesse período rezaram e me enviaram mensagens através da minha família. Logo estaremos juntos outra vez, pois ainda preciso aguardar mais alguns dias e continuar o trabalho de recuperação. Sigo firme no propósito de me recuperar totalmente, Paulo Pelaipe. E deixa eu ver aqui, tem uma outra nota que me mandou também aqui, o Bernardo Kramer morreu hoje, e é tio dele aqui, um grande gremista, o Oscar Quester, deve conhecer. Sim, claro. Faleceu claro. Na manhã desta terça-feira, de causas naturais, em casa, junto com a família. 82 anos. Ele se recuperava de um AVC e não resistiu a complicações em decorrência da doença. Despedida de Oscar Quester foi em forma de carreata, às 19 horas, na linha piloto do aeromóvel na Loureiro da Silva. Familiares e amigos se reuniram, respeitando os protocolos sanitários para homenagem ao inventor do automóvel.
A cremação está marcada do Aeromóvel. Aeromóvel. A cremação está marcada para as 10 horas desta quarta-feira. Restrita à família, mas com transmissão pelo crematório metropolitano da capital. Um outro colega nosso que também se recuperou foi o Chicão Tofani, né? Chicão Tofani, boa lembrança, até mandei uma mensagem para o Chicão. Fiquei numa alegria, ele foi para casa, não é aquela história, saiu da UTI e foi para o quarto, ele já tinha feito essa tramitação que o Pelaipe ainda vai ter que fazer. UTI, quarto, casa. O Chicão foi para casa. E o Pelaipe foi para o quarto. E o importante... É muito emocionante a gente falar dessas coisas. O importante é ir para casa, porque a Covid, dependendo da idade e das condições orgânicas, pode deixar algumas sequelas, né? O médico do Brasil de Pelotas que a gente perdeu, o Zé Raimundo, grande figura, foi um cara que ficou 90 dias internado, chegou aí pro quarto e infelizmente não resistiu às complicações. Olha que eu vejo como vocês são queridos aqui da casa. Hoje o programa vai até 8h34. Olha aí. Eu vou aproveitar o doutor Ganhamos Werner. uma prorrogação aí. Eu vou aproveitar o doutor Werner. Só deixa eu mandar um abraço para Cissa Kramer e para o Bernardo Kramer, em função do passamento. É Oscar ou Oscar? Oscar. Oscar. Distância não mais se mede em quilômetros, e sim em tempo. Eu acho o seguinte, olha só. Não sei se é dele, mas se atribui a ele. Acho que sim. Rec, eu, por exemplo, se sentisse alguma coisa, eu ia, vamos dizer assim, fazer todo o possível para não ir para o hospital. Porque eu tenho muitos amigos meus que no hospital contraíram problemas que não tinham, não é? E até tá falando com quem conhece aí, tá falando com quem conhece. Dois que morreram, não é? Indo para o hospital. Então eu acho que ir para o hospital só no último caso mesmo, né? Vamos lá, trocando um pouquinho o rumo da prosa, né? Então, assim, especificamente relacionado à Covid, né? Mais de 90% dos casos são casos muito leves, até assintomáticos. Tu tem uma pequena porcentagem que são pessoas que acabam tendo que internar. Sim. E essa internação se faz necessária porque normalmente é por dificuldade respiratória. E aí tu precisa de suporte ventilatório, no primeiro momento de oxigênio só, conforme a gravidade, é aquela coisa de pronar, mudar a posição. Doutor, essa história de segunda onda, de atingir mais jovens, de sequelas de quem teve a primeira onda... Bom, assim, aí é uma... Covid, a princípio, ninguém sabe nada. É uma doença nova, né? De um vírus que eu costumo dizer esquisito, porque ele é um vírus que não atinge muito criança. É difícil um vírus que não atinja a criança. Né? Então, eu acho que na realidade não é nenhuma segunda onda. O vírus faz isso aqui, tem lá o auge, mas ele não foi eliminado, não foi erradicado. E aí, caiu um pouco, mas não é para euforia. Perfeito. E aí começa as aglomerações e a questão do jovem. Vamos lá, Rex, se tu tivesse 20 anos, tu consegue te imaginar 7, 8 meses dentro de casa sem conseguir sair? Então, à medida que a coisa vai liberando, a gurizada acaba saindo. E ali eles se contaminam, fazem doença leve, vão para casa, muitas vezes moram com os avós ainda, pais de idade, acabam transmitindo para ele. Então, efetivamente, acho que a gente vai ter mais algum tempo. O doutor Machado está me lembrando de uma frase do Oscar, há 30 anos que ele disse que ia morrer e não ia ver o aeromóvel funcionando. E aconteceu. Não, mas ele não viu aqui o aeromóvel funcionando, mas ele viu fora do Brasil. Sim, tanto que tentou implantar aqui e tal, né? Bom. Exato, Eu não, na verdade, eu não gostava muito da ideia do aeromóvel, porque as linhas são muito caras, né? Para poder ser estabelecidas. Para turismo, tudo bem, não é? Mas para a população, não compensava. Para transporte realmente urbano não compensa. Não agregaria. Pelo menos que eu vi, não é? Agora, por exemplo, você pega Porto Alegre, nós estamos precisando... O trem-bala seria uma beleza. Ah, sim, claro. Mas, aquela ideia daquele que foi candidato a governador, como é que é o Carlos Gomes? Carlos Gomes queria fazer um trem-bala daqui para a praia. Olha só, uma das coisas que se precisa, por exemplo, em Porto Alegre, é novamente fazer com que o transporte coletivo possa ganhar força. Agora, não cobrando a tarifa que está cobrando, porque a tarifa que cobra, aí fica inviável para o cara pobre que tem que se movimentar. Eu acho que Porto Alegre tem que fazer todo um movimento para poder restabelecer uma tarifa
melhor, que seja bom para todo mundo, né? E eu acho que para isso precisaria de um estudo especial com um órgão fora de Porto Alegre. Não pode o que possa transporte realmente público ver. ser 1/4 do que o sujeito ganha por mês. Ou Ah, um não terço. pode. Não pode. Não pode. Não, Aí o não cara pode, reza pode. para não sair de casa. Não pode, É verdade. Eu acho que tem que ser diferente. Olha, e o aplicativo. Eu gosto da ideia do aplicativo. Agora, você não pode ter um aplicativo completamente desregulamentado. Você não sabe quem é o cara que está dirigindo o carro, sabe? Você não sabe se o cara é bandido, se não é bandido, se ele sabe dirigir, se não sabe dirigir. Simplesmente ele entra lá, sabe, né? Tem algumas que exigem mais, outras que exigem muito pouco, né? Não, mas Porto Alegre não existe nada. Pois Porto é. Alegre não existe nada. O cara pelo menos tinha que ter registro na cidade, tinha que ter registro, tinha que ter para poder fazer o transporte da cidade, porque senão fica muito ruim e é muito perigoso, inclusive para as pessoas que são transportadas, sabe, não é? Placar para amanhã, Braz. Você que espera uma vitória convincente do Grêmio. 4-1 pro Grêmio. 4-1 pro Grêmio. 4-1 pro Grêmio. Daí para frente já te satisfaz. Olha, eu acho que se for 1-0 pro Grêmio já tem que ser satisfaz, né? Mas eu acho que amanhã, até por causa desses meninos todos que entram e todos eles sabendo jogar bola, eu acho que 4-1 é um placar bom. Werner, tem alguma esperançazinha? Um 2-1? Quem sabe um 3-2, 1-0 e um milagre nos pênaltis, né? Mas São daí, Lomba, para corrigir as falhas. São Lomba. Quem é que tu estaria já rifando assim desses aí? Rodinei, Lomba? Eu sou bem sincero, Rec. Analisando o Inter, e eu fiz isso antes da final da Copa do Brasil, eu acho que o nosso plantel é muito limitado. Da Copa do Brasil? Da Copa do Brasil do ano passado. Que são mais ou menos os mesmos. Se tu olhar, é o mesmo time que não ganhou do América lá em 2017 na segunda divisão. Foram poucas mudanças. Então, nós precisávamos de uma mudança de fotografia. E, sobretudo, são jogadores que me parecem assim, não ter um espírito vitorioso. E isso é muito ruim. E aí, tu sem comando, sem espírito vitorioso, é complicado. Vamos ver se o Inter consegue uma guinada aí a partir das eleições. Sim. Obrigado, Luiz Braz. Obrigado, sempre é um Luciano. prazer revê-lo aí. Como foi bom vir aqui, sabe? Pelo amor de Deus. Tá liberto. Tá liberto. Muito bom. Werner, sucesso aí pro Hegemonia Colorada. Obrigado, Rec. Qual é o site mesmo? www.hegemoniacolorado.com. Temos Instagram e Facebook também. Tá aí, tem? Pode aderir? Pode participar? Pode aderir, pode participar. Então, tá aí. Bem democrático, né? Agradeço a oportunidade, agradeço a Marilva de ter feito o meio de campo. Um beijo, Marilva. Marilva foi muito importante na... A Marilva é produtora do programa, mas vai querer me cobrar ainda. Isso é um problema. Essa briga é errada. Isso é um problema. E o prazer aí estar junto com o Luiz Braz, conhecer essa lenda aí do Prazer rádio. imenso. É isso aí. Até amanhã.